Olá, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Nosso vídeo de hoje, eu vou fazer uma revisão sobre o mínimo múltiplo comum, tá? Nós já estudamos aí, né, mas é o nosso conteúdo de prova, né? Então vamos revisar aqui, para quem ainda estava aí com dúvida, né? Então vamos lá. O que é o mínimo múltiplo comum? Ele também pode ser chamado de MMC, tá? Eu vou colocar aqui na frente, ó. MC, tá? Em alguns livros vocês vão ver assim, em algumas questões, tá? Quando vocês vê MMC, é isso aqui, ó, mínimo múltiplo comum, ok? Então vamos acompanhar aqui essa situação. Ó, um número natural n, diferente de zero, é o menor múltiplo, o menor é a mesma coisa que o mínimo, né? É o menor múltiplo de 12, 15 e 20 ao mesmo tempo. Qual é o número n? Então, para a gente descobrir que número n é esse, a gente tem que achar o menor múltiplo, ou mínimo, né, entre esses três números, tá? E como é que a gente faz isso? Você pode fazer dessa maneira. Para resolver esse problema, inicialmente escrevemos os conjuntos de múltiplos de 12, 15 e 20. Então, está aqui, ó, múltiplos de 12. Né? Nós já aprendemos como é que encontra os múltiplos, tá? Lembram aí? Múltiplo de 12. Ó. A gente começa pelo zero, sempre a gente começa pelo zero. E a gente vai somando o próprio número. O de 12, a gente começa pelo zero e vai somando de 12 em 12. Ó. 0, 12, com mais 12, 24, com mais 12, 36, com mais 12, 48, com mais 12, 60, com mais 12, 72, com mais 12, 84, com mais 12, 96, com mais 12, 108 e assim sucessivamente. Ó. Você iria somando de 12 em 12 até o infinito. Tá? Esses pontinhos aqui, ó, significa que esse conjunto de múltiplo, ele é um conjunto infinito, ok? Então, encontramos aqui alguns múltiplos de 12. Agora, vamos para os múltiplos de 15. Ó. Começo pelo zero e vou somando de 15 em 15. Ó. 0, 15, mais 15, 30, mais 15, 45, mais 15, 60, mais 15, 75, mais 15, 90, mais 15, 105 e assim sucessivamente. Agora vamos para os múltiplos de 20. Ó. Começo no zero e vou somando de 20 em 20. Ó. 20 mais 20, 40, mais 20, 60, mais 20, 80, mais 20, 100 e assim sucessivamente. Então encontramos aqui alguns múltiplos de 20. Mas como, agora eu vou ver qual que é comum, tá? Porque ó, o mínimo múltiplo comum, o que é comum? Comum é os que tem aqui e também tem aqui. Então vamos ver, ó, o zero, tá vendo aqui, ó? O zero eu tenho tanto nos múltiplos de 12, como no de 15, como no de 20. Qual mais que a gente tem? O 12 não tem, o 24. 24 também não tem, 36 não tem, 30, 36, 40, 60, o 60. Vamos marcar aqui o 60, 60. Qual mais? 72, 84, 96. Então aqui, ó. Então aqui, gente, nós só encontramos aqui de comum, ó, o 0 e o 60. Tá? Se a gente seguisse aqui, ó, encontrando os múltiplos, com certeza iríamos encontrar mais algum aqui em comum, tá? Mas como nós paramos aqui, ó, e nós precisamos o quê? Do mínimo, do menor, tá? Agora tem um detalhe, ó. Aí você vai olhar aqui e vai dizer, mas o menor aqui é o zero, tá? Mas como o zero, ele é múltiplo de todos os números, quando você for encontrar os múltiplos, você começa pelo zero, tá?
como o zero é múltiplo de todos os números, aí nesse caso a gente ignora o zero. Tá? A gente ignora o zero. Então, ignorando o zero, qual que é o menor? É o 60. 60 é o menor múltiplo comum entre esses três números. Tá? Então, a nossa resposta para o número n é o 60. Tá? Então, assim que você encontra os múltiplos de um número. E aí você vai pegar os comuns e aí você vai pegar o menor entre eles. Certo? Só que aí, gente, essa é uma maneira, né, de vocês encontrar. Só que existe uma outra maneira que é pela fatoração simultânea. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Tem aqui também no livro, mas eu vou fazer aqui separadamente. 12, 15 e 20. Tá? Deixa eu puxar aqui para eu mostrar para vocês aqui. Ó. 12, 15 e 20. 12, 15 e 20. Ok. Então vamos lá. Que eu vou fatorar, né? Em fatores primos. Assim como a gente fez lá no MDC, né? Que é o maior divisor comum. Só que aqui é um pouquinho diferente. Ó. Eu vou olhar para os números aqui, ó, 12, 15 e 20. Eu tenho 12, que é o número par, e tenho 20, que é o número par. Então eu posso começar aqui por 2. Ó, 12 dividido por 2 dá 6. Como 15 não dá para dividir por 2, eu tenho que repetir o 15. 20 dividido por 2 dá 10. Agora eu tenho 6 e tenho 10, que é número par. Então eu posso continuar aqui dividindo por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. 15 não dá para dividir por 2, eu continuo repetindo o 15. 10 dividido por 2 dá 5. Agora eu só tenho números ímpares, então eu não posso dividir mais por 2. Então agora eu vou tentar por 3. Ó. Aí eu tenho 3. Ó. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. O 5 não dá para dividir por 3, eu repito o 5. Agora por 3 não dá mais, que eu tenho o 1, o 5 e o 5. Então não dá mais para dividir por 3. Então agora eu vou dividir por 5. O 1 não dá para dividir por 5, eu repito o 1. 5 dividido por 5 dá 1. E 5 dividido por 5 dá 1. Então aqui terminou a nossa fatoração, tá? No MMC, você só termina quando você chega no 1 aqui embaixo, ó, quando você encontra tudo 1. Aí terminou. Agora você multiplica aqui os fatores. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5, 60. Tá? Foi o mesmo resultado que nós encontramos fazendo da outra maneira. Que foi dessa maneira aqui, tá vendo? Encontrando os múltiplos de cada um. Tá? Mas aí você pode fazer pela fatoração simultânea. Ok? É um outro caminho que eu acho um caminho mais curto, né? Para poder fazer. Então vamos lá. Mas então, gente, na prova vai cair assim? Na prova dificilmente cai uma questão assim, né? Na prova cai através de problemas. Os probleminhos para você poder interpretar. Tá? Então eu vou apagar aqui, ó. E vou mostrar para vocês. E vou mostrar para vocês aqui uma questão. Tá, então temos essa questão aqui, ó, questão 7 aí para a gente poder analisar. Ó, de um aeroporto partem todos os dias 3 aviões que fazem rotas internacionais. O primeiro avião faz a rota de ida e volta em 4 dias. Então é importante, ó, marcar isso daqui, ó, em 4 dias, tá vendo? O segundo
em 5 dias. 5 dias. E o terceiro em 10 dias. Vamos marcar aqui. Se certo dia os 3 aviões partirem simultaneamente, depois de quantos dias esses aviões partirão novamente no mesmo dia? Aí você pergunta assim, mas professor, como é que eu vou saber se eu tenho que usar o MMC para resolver uma questão? Então, gente, isso é questão de interpretação, tá? É só praticando que a gente aprende. Mas é fácil de você identificar. Sempre que o exercício te der essa ideia de alguma coisa que vai acontecer, né, futuramente, alguma coisa que vai acontecer de novo, como por exemplo aqui, tá vendo aqui, a palavra novamente, de quantos dias esses aviões partirão novamente no mesmo dia, tá? Então, uma coisa que vai acontecer, né? Eles partirão novamente no mesmo dia. Então, sempre que a questão te passar essa ideia de quanto em quanto tempo que alguma coisa vai acontecer, sempre algo que vai acontecer no futuro, que tá para acontecer, tá? Sempre quando passar essa ideia, é uma questão que você vai resolver através do MMC, que é o mínimo múltiplo comum, tá? É o caso dessa questão. Então para a gente resolver isso aqui, nós vamos ter que achar o quê? O MMC de 4, 5 e 10, tá? Então vamos lá. Vamos encontrar o MMC de 4, 5 e 10, tá? Deixa eu fazer aqui, 4, 5 e 10. 4, 5 e 10. Tá? Lembrando que você pode fazer, eu vou fazer aqui pela fatoração simultânea, mas você pode fazer diferente também, pelo outro modo. Então, como eu tenho o número 4, que é um número par, eu posso começar aqui por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. O 5 não dá para dividir por 2, eu repito o 5. 10 dividido por 2 dá 5. Como eu ainda tenho 2 aqui, que é um número par, eu posso continuar aqui ainda por 2. Sempre que tiver um número par, você continua dividindo por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 5 não dá para dividir por 2, repito 5. O outro 5 também não dá, né? Repito o 5. Agora eu tenho 1, 5 e 5. Então, por 2 eu não posso mais dividir. Por 3 também não dá, né? Nem o 1, nem o 5, nem o 5 não dá por 3. Então, agora só vai dar por 5. O 1 não dá para dividir por 5, eu repito 1. 5 dividido por 5 dá 1. E 5 dividido por 5 dá 1. Tá? Então, chegou aqui, eu encontrei todos os números 1 aqui embaixo, então eu terminei a fatoração. Tá? Terminando, a gente multiplica aqui os fatores. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Então a nossa resposta é depois de 20 dias, tá? Vamos ver lá no livro. Mas aí lembrando que você poderia ter feito assim, múltiplo de 4, múltiplo de 5 e múltiplo de 10, né? Alguns. Aí você ia fazer aqui o múltiplo de 4. Começa do zero e você vai somando de 4 em 4. 4, 8, 12, 16 e assim sucessivamente. Deixa eu só puxar aqui, 16, 20 e o 5 também. Aí depois você pegava os comuns e aí você ia encontrar o menor entre eles. Que aí se você fizer, você vai encontrar o 20, vai ser o menor múltiplo entre esses números, tá? Então tem essas duas maneiras para você fazer, tá? Eu não vou fazer aqui, senão vai estender muito e vai esgotar aqui o tempo da minha gravação, tá? Então voltando aqui, na nossa questão,
questão número 7, ó. Depois de quantos dias esses aviões partirão novamente no mesmo dia? Vai ser depois de 20 dias, tá? Seria a nossa resposta, ok? Então, assim que a gente encontra, viu, gente? O MMC dos números, dessa maneira ou dessa, certo? Para quem estava com dúvida, que falou lá no exercício que eu deixei, falou que não tinha entendido, tá? Então, espero que vocês entendam, né, agora. Deixa eu ver se tem mais um exemplo aqui que eu possa estar mostrando para vocês. Deixa eu apagar aqui, ó. Deixa eu apagar, deixa eu ver se dá dá tempo para eu poder fazer aqui, ó. 12. Peraí. MMC. E aqui eu vou colocar, ó, MDC, né? Que eu expliquei na outra aula, para não confundir. MMC é uma coisa, MDC é outra coisa. Então eu vou colocar aqui os mesmos números. 12, 15 e 20. E aqui também 12, 15 e 20. Só que aqui eu vou tirar o MMC e aqui eu vou tirar o MDC, tá? Para vocês verem a diferença de um para o outro. Todos dois pela fatoração simultânea. O MMC, eu olho para aqui. Eu tenho número par? Tenho. Então eu começo aqui dividindo por 2. O 12 é par, eu posso começar por 2. 12 dividido por 2 dá 6. O 15 não dá por 2. Eu repito o 15. Eu repito o 15. 20 dividido por 2 dá 10. Agora eu olho para aqui de novo. Tem um número par? Eu começo por 2. 6 dividido por 2 dá 3. O 15 não dá, eu repito o 15. 10 dividido por 2 dá 5. Agora, observe que eu não tenho nenhum número par mais aqui. Eu tenho 3, o 15 e o 5. Então, por 2 eu não posso mais dividir. Então, agora eu vou dividir por 3. Ó. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. 5 não dá para dividir por 3, eu repito. Agora, por 3 eu não posso mais. Tá vendo? Porque o 1 nem o 5 não dá. Então, agora eu só posso dividir por 5. O 1 não dá por 5, eu repito o 1. 5 dividido por 5 dá 1. E 5 dividido por 5 dá 1. Então, no MMC, a gente só termina quando encontra tudo 1 aqui embaixo. Aí terminou, você multiplica os fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Tá? Então, esse é o MMC. Agora, no MDC, é diferente. Ó. Parece que nem... Eu coloquei aqui só para mostrar para vocês, mas parece que nem vai dar. O MDC, eu só posso colocar um número aqui, ó, se eu conseguir dividir todos os três pelo mesmo número. Como, por exemplo, o 2, ó, no MDC, eu não posso colocar o 2 aqui. Por quê? Porque o 12 dá para dividir por 2, ó, mas o 15 não dá. Então, eu já não posso. No MDC, tem que dividir os três ao mesmo tempo. No MMC, não. Se um não der para dividir, ó, como foi o caso do 15 aqui, ó, eu repeti, tá vendo? Não deu para dividir, eu repito. No MDC, não. Eu não posso. Tem que dividir os três de vez. Tá? Eu já estou vendo aqui que não tem nenhum número que dá para dividir esses três números de uma vez, né? Simultaneamente. Não vai ter, infelizmente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar um desses e vou deixar... Vou apagar o 12. Tá? Eu vou apagar o 12 e vou deixar só o 15 e o 20, né? Para ver se dá certo. Para ver se dá certo. Ó.
Deixar só o 15 e o 20. Olhando aqui, ó, eu tenho um número par. Só que eu não posso colocar o 2, por quê? Porque o 20 dá para dividir por 2. Vou até colocar aqui só para vocês verem. O 20 dá para dividir por 2, mas o 15 não dá. Então o 2 aqui não serve. O 3, será que o 3 serve? Ó, o 15 dá para dividir por 3, mas o 20 não dá. Então o 3 também não serve. Então vamos para o 5, né? Vamos para o 5. Ó. 5 dividido, 15 dividido por 5 dá 3. E 20 dividido por 5 dá 4. E agora? 3 e 4. Tem um número que eu coloco aqui que eu possa dividir os dois de uma vez? Não tem, né? Se não tem, acabou aqui, tá, gente?